Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Eu quero dar as minhas questões sobre o que está acontecendo no Equador, que é basicamente uma rebelião, digamos assim, de grupos de gangues, fortemente armados, obviamente, mas de gangues. E assim, o que dizer disso é que é algo que pode se tornar próximo a nós. Claro, o Equador é um dos países da América Latina, junto do Chile, da América do Sul, junto do Chile, que não faz fronteira, mas é o tipo de coisa que simplesmente impõe um desafio enorme para os poderes institucionalizados. O Equador é um país pequeno e deve ter um contingente tanto policial quanto de militares igualmente pequeno. Então, por exemplo, eles não têm tanta, digamos assim, gente para ser posta no moedor de carne de uma guerra, digamos assim, com as gangues. Apesar de eu achar que a chance maior seja de o assunto ir morrendo aos poucos, né? O que nós precisamos ver é a ousadia em si dos criminosos, certo? Nem vou entrar na questão do tráfico, porque simplesmente isso é acessório, é uma outra discussão. A questão é a ousadia de criminosos de, por exemplo, invadir uma emissora de TV, trucidar os guardas, os carcereiros, ao vivo, invadir uma TV ao vivo, e por aí vai, certo? Então, assim, isso é uma ousadia muito grande. É algo que pode acontecer no Brasil, já que eu falei disso. Talvez há precedentes. Por exemplo, ano passado, no Rio de Janeiro, quando os milicianos bloquearam, se não me engano, a zona oeste da cidade. Basicamente só faltou para mostrar o quanto o governo do estado estava, não vou dizer desguarnecido, mas sem controle da situação. Só faltava o cara lá e arriar as calças do governador, né? E bater na bunda dele pelada. E aqui também em São Paulo, né? Nos governos Alckmin. Quando em 2001, não lembro se em 2001 ou 2002, quando teve a rebelião em todo o estado, né? Que o PCC se apareceu para a sociedade, e a Simone, cantora, que ele está tratando de câncer, se apareceu como musa do PCC. Hoje ela vai negar isso até a morte. E depois, em 2006, quando saíram queimando o ônibus também. Então, assim, não é algo tão distante assim de nós. Pode-se dizer que o Equador é logo ali. É claro que, assim, ao contrário do Equador, o Brasil tem mais recursos para lidar com essa situação. E talvez, no caso, dependendo do Equador, se a situação não se aferrecer, como eu acredito que aconteça, em pouco tempo,
muito provavelmente ele vai pedir ajuda externa, mas para conter essa situação. O que, de qualquer forma, em termos políticos, enfraquece também o poder executivo. Certo? E isso é algo que muita gente não está disposta a se assumir. Isso é para poucos. Certo? E bom, como eu disse, pode acontecer no Brasil? Pode. Já contar. E também a questão do. Como chama? Do caso da Globo, pouco depois eu não lembro se foi antes ou se foi depois da entrevista fake do PCC que o Google fez. O PCC real sequestrou uma equipe da Globo, basicamente um repórter e um câmera, e entregou eles uma fita para eles no dia seguinte, exigindo a exibição deles. Foi bem na virada de ano. Eu não lembro, era no intervalo, era num sábado à noite, era no intervalo do filme de sábado à noite, que passava, acho que era Intercine, não tinha altas horas. E aí eles liberaram um repórter, né? Aí fizeram aquela mobilização e tudo mais. Então, assim, é algo sim que tem precedentes que pode acontecer no Brasil. Dizer assim, desafiar assim, o Estado tão fora frontalmente para o crime organizado não se constitui um grande desafio. É basicamente, de fato, uma questão de querer. Obrigado.